Críticas de Cinema by Ariel, número 169. 169 filmes já contados por aqui. E hoje eu trago o filme Final Destination, ou Destino Final, na tradução literal, ou ainda Premonição, que foi o filme, que foi o nome que ficou conhecido aqui no nosso Brasil. Filme lá do ano 2000, né? Críticas de Cinema by Ariel, trazendo mais uma obra de sucesso aqui para você. Para começar a nossa crítica, vou trazer aqui o enredo. O Alex Browning está embarcando em uma viagem para Paris, uma viagem de avião, né? Alex sofre uma premonição pela qual vê o avião explodir momentos depois de sair do chão. Alex então insiste que todo mundo deveria sair do avião, porém, obviamente, as pessoas não acreditam. Ele acaba criando um pânico lá dentro e é expulso do avião, e algumas poucas pessoas acabam saindo com ele, né? São obrigados então a perder esta viagem. E após o avião decolar, todos veem que realmente o avião vem a explodir. Só até esse ponto já dá para imaginar que filme bacana, não é verdade? Ele então e os outros sobreviventes brevemente enganaram a morte, mas não serão capazes de evitar o seu destino por muito tempo. Um a um, esses fugitivos da morte acabam virando, ou terão o destino de virar vítimas da própria morte. Essa é basicamente a história, né? Você tenta enganar a morte, porém a morte vem buscar você na sequência. Acredita nisso? Esta é a história então do filme Premonição, lá de 2000, anos 2000. Vamos à crítica aqui do Ariel Selbach. Antes de trazer os pontos positivos, negativos e também a minha nota, alguns comentários. Para começar, tem uma cena lá em que eu não entendi. Eu não entendi a frase usada. Por que o deixaram como o Michael Jackson? Lembrando que a morte do Michael Jackson foi em 2009. E o filme é de 2000, portanto não teria nada a ver com a morte do Michael Jackson. Seria então uma premonição? Fica aqui a pergunta. Se você entendeu essa citação no filme, por favor, deixe seu comentário. Eu fui pesquisar e eu descobri que em 1996 foi feito um clipe, um curta-metragem chamado Ghost, em que o Michael Jackson participa. Talvez seja esta então a ligação com relação ao filme. Eu não sei dizer se é ou não, mas enfim, talvez, como que chama ainda no mundo do cinema, quando existe uma citação a outro filme, me fugiu agora o nome, mas enfim, acredito que possa ter a ver com este filme então, este clipe, curta-metragem que surgiu então em 1996, 4 anos antes do filme. Referência, esse é o termo, lembrei agora, referência, então seria talvez uma referência ao filme Ghost, ou ao clipe, curta-metragem Ghost, que teve então a participação do Michael Jackson. Mais comentários aqui deste filme, antes dos pontos positivos e negativos. Os fatos relatados do filme são fictícios, claro, mas muitas pessoas acreditam que realmente possa acontecer algo nesse sentido, com relação a destino, com relação à morte, às premonições. Há muitos relatos de pessoas que têm esse tipo de sensação, porém nada comprovado até o momento que realmente possa você ter essa previsão do futuro. Mas enfim, é bastante interessante relacionar o filme com o que acontece na vida real. E também quero comentar que eu imaginei que este filme tivesse sido uma sugestão de algum inscrito aqui no canal. Fui pesquisar e não encontrei mais o comentário. Talvez tenha sido deletado pelo criador. Enfim, se você é um inscrito e sugeriu este filme, por favor, deixe seu comentário para que você tenha os devidos créditos. Eu procurei e encontrei apenas do filme O Exorcista. Quando eu for assistir e trazer a crítica, ainda não o fiz, aí eu citarei o inscrito que deixou a sugestão. Então vou estimulando inclusive você a deixar sugestões aqui para ser lembrado nas futuras críticas. Agora sim, vamos ao que interessa, pontos positivos, negativos, e para fechar então a minha nota, se eu recomendo ou não o filme e qual é em que local da escadinha vou colocá-lo, lá em cima, no topo, no meio, enfim, é bom, é ruim. Venha comigo e fique sabendo. Pontos positivos, tenho vários aqui a destacar. Primeiro ponto positivo, fazia tempo que eu não assistia um filme de suspense e terror,
E eu achei a primeira metade do filme simplesmente perfeita, muito bom, me fez colar realmente na cadeira. É o que eu digo sempre aqui nas minhas críticas: se o filme me cola na cadeira do começo ao fim, ele sempre recebe nota máxima. E aqui, pelo menos a primeira metade, é realmente um espetáculo. Você com certeza vai gostar. Logo que os primeiros fatos começaram a acontecer, eu já imaginei qual seria a ideia do filme. Daí eu pensei naquele momento: será que eu acertei? Será que não? E realmente sim, eu acertei. Conte aí, você que porventura vem assistir o filme pela primeira vez, me conte se você também teve esta ideia de imaginar e acertar aquilo que o filme fez na sequência. Segundo ponto positivo, a cena inicial do aeroporto, muito bem feita, a explosão do avião, enfim, gostei muito mesmo. Como eu disse antes, a primeira metade do filme é simplesmente uma obra de arte. Terceiro ponto positivo é ensinamento. Quem assiste aqui as críticas com frequência sabe que sempre que tiver um ensinamento na obra, eu cito aqui, e como ponto positivo. E eu quero destacar aqui a questão de que certas coisas, se você contar, ninguém vai acreditar. Até porque muitas vezes é loucura da cabeça mesmo da pessoa. Então, se algo anormal, algo que não é natural acontecer com alguém, é muito comum. O ser humano não é, depois eu comento sobre isso, o ser humano não é treinado, não é naturalmente apto a lidar com o que ele não entende. Então é super natural a pessoa, como no caso dele, quando ele contou: eu tive uma premonição que o avião vai cair, ninguém acredita em você, vão te chamar de louco. E aí, se acontecer depois, como é o caso no filme, aí as pessoas veem que você pode ter, então, falado a verdade. Mas também no filme isso mostra que as pessoas acabaram ficando longe dele em vez de próximas. É aquilo que eu disse, o ser humano não lida bem com aquilo que ele não entende. Então é realmente muito interessante destacar essa questão. Muitas pessoas na nossa sociedade já relataram premonições, déjà vus, etc. E é muito difícil alguém acreditar nelas, Não estou dizendo aqui que é verdade, nem que é mentira, apenas destacando que as pessoas não acreditam. Muita gente, eu tenho certeza, que esconde fatos assim, justamente por isso, que as pessoas, para que não seja taxada como maluco, etc. Quinto ponto positivo: o filme é divertido em alguns momentos, também tem isso a destacar, tem partes que arrancam algumas risadas. E o sexto e último ponto positivo, aquilo que eu disse antes: o ser humano não lida bem com aquilo que não entende. Se algo como no filme acontecesse na realidade, sempre as pessoas vão achar que foi armado por alguém, como acontece também no filme. As pessoas não entendem que realmente foi uma premonição, que ele ou foi por acaso, ou esse rapaz tem o dom, enfim. Estou citando aqui uma obra fictícia, mas que, se acontecesse na realidade, sabemos que isso aconteceria. O ser humano iria imaginar que, por exemplo, o avião explodiu porque esse rapaz ou alguém sabotou o avião para que acontecesse aquilo. Nunca um ser humano vai acreditar que realmente alguém pudesse prever algo assim. Então o ser humano, ele não sabe lidar realmente com algo que ele não conhece. O ser humano tem medo daquilo que ele não conhece. E o ser humano sempre vai imaginar que isto foi armado por alguém. Então estes os pontos positivos que eu destaco por aqui. Ponto negativo, vou citar apenas um ponto negativo, que foi uma pena. Infelizmente, se essa questão tivesse sido melhor elaborada, o filme seria perfeito. Olha só, as cenas de morte. Eu achei que elas não são cenas naturais, não acontece de forma natural, são cenas de morte um pouco anormais, talvez forçadas. Talvez possa citar quem acompanha o canal aqui sabe que eu cito muito esse termo, quando é forçado, quando o roteiro força alguma coisa. Apesar que essas cenas de morte, apesar de não naturais, elas são muito bem gravadas e realistas. Isso aqui é ponto positivo para elas, muito bem. Principalmente a primeira morte, aquela primeira morte que acontece, eu achei muito bem feita. Nossa, que maravilha. Então a forma com que é gravada é perfeita. Porém, as mortes não são naturais. E isso, para mim, na minha opinião, você pode ter a sua diferente, deixe seu comentário. Então, as cenas de morte, elas podiam ter sido menos forçadas, mas talvez tenha sido justamente esse o objetivo. Provavelmente foi, sim. Eu não conheço a história do roteiro, enfim, mas provavelmente foi esse, sim, o objetivo. Mas, na minha opinião, ficaria melhor se fossem mortes naturais.
Então poderia ter sido melhor feito, na minha opinião, nesse sentido. A forma, então, como as mortes acontecem. Dito isto, pontos positivos e negativos, vamos fechar trazendo a minha nota, mas antes, eu esqueci aqui, eu sempre trago a ficha técnica do filme, vamos a ela, né? Final Destination, filme lá dos Estados Unidos, feito no ano 2000, a direção do James Wan, do Davis Ellis e o Stephen Quayle. Temos aqui o elenco trazendo o Devon Sawa no papel principal do Alex Browning. O gênero então é suspense e terror. O filme é no idioma inglês. Teve um orçamento de 154 milhões de dólares e arrecadou bem, 654 milhões de dólares. Foi, portanto, um sucesso de bilheteria. Para fechar então a minha nota, como eu disse antes, até a metade o filme estava perfeito, seriam 6 estrelas típico, né? Quem acompanha o canal sabe, 5 estrelas quando o filme é muito bom e 6 estrelas quando ele entra no hall dos meus favoritos, mas eu acho que deu uma pequena, muito pequena caidinha de nível, nada que estragasse a obra, com toda a certeza, porque mesmo assim o filme é muito bom, né? Portanto, não vou dar 6 estrelas, vou ficar na 5ª estrela, mas sem dúvida recomendo esse filme, apesar desses pequenos defeitos que eu citei, é um filme que marcou época, está na cabeça de muita gente, então sem dúvida vale a pena você assistir. The Final Destination, Destino Final, ou Premonição, como foi como ficou conhecido aqui no Brasil. Um abraço do Ariel Selbach e até a próxima crítica de cinema by Ariel.